Vamos falar de mudanças eleitorais? Porque um código eleitoral será votado, essa expectativa, na Comissão de Constituição e Justiça, com algumas mudanças, caso, claro, o Código Eleitoral seja aprovado até outubro desse ano. E para falar sobre esse tema, para você entender exatamente quais são essas mudanças, a gente tem a honrosa presença no Bastidores CNN do senador Marcelo Castro, que é o relator desse projeto. Senador, seja bem-vindo aqui ao Bastidores CNN. Muito obrigado por ter aberto um espaço na agenda atribulada do senhor para estar por aqui. Há vários pontos positivos desse projeto, a maior participação das mulheres no Congresso Nacional, há também a possibilidade de uma averiguação maior de várias entidades sobre o código-fonte das urnas eletrônicas, tem também uma questão importante sobre a inteligência artificial, mas eu queria começar com a principal polêmica, a inelegibilidade. Tem bastante gente criticando, dizendo que na prática, apesar do período ser de 8 anos, com as mudanças desse novo Código Eleitoral, o cumprimento acaba sendo menor, ou seja, mais célere, para que o sujeito que seja declarado inelegível deixe de ser inelegível. Como o senhor vê as críticas e o senhor considera elas justas ou injustas? Boa tarde, Uribe, Tainá, boa tarde a todos. Com esse código, Uribe, nós estamos tratando aqui com muita prudência, com muita calma. Ele foi aprovado na Câmara, chegou aqui no Senado em 2021. Teve o primeiro relator, que foi o senador Anastasia, teve um segundo relator, que foi o senador Alexandre Silveira. Eu sou o terceiro relator. Esse código está comigo desde abril de 2023. Nós ouvimos toda a sociedade brasileira, estivemos abertos a todas as opiniões, todas as informações, todas as sugestões, analisamos centenas de emendas que foram apresentadas e estamos fazendo uma coisa com muita calma, com muita tranquilidade. Normalmente, as leis brasileiras eleitorais são aprovadas assim nos últimos instantes, de afogadilho, e agora não, nós estamos fazendo uma coisa bem tranquila, bem calma, com toda a prudência, para fazer o melhor possível, dotar o Brasil de uma legislação eleitoral moderna, transparente e que venha realmente atender aos anseios da sociedade. Então, essa questão da inelegibilidade, o que nós estamos fazendo é uniformizando a legislação, para que uns que tenham cometido o mesmo erro, a mesma fraude, o mesmo problema, não tenham penas diferentes. Então, quando nós votamos a lei da ficha limpa em 2010, esse era o espírito, que quem fosse condenado, que se tornasse inelegível, ele ficasse inelegível por 8 anos. E é isso que nós estamos tratando no Código. Estamos corrigindo algumas distorções que tem hoje. Por exemplo, se uma pessoa ficar inelegível por motivos eleitorais e a eleição ocorrer, por exemplo, no dia 4 de outubro, 8 anos ele sofre uma inelegibilidade por 8 anos. Então, 8 anos depois, se a eleição ocorrer no dia 5, 6 ou 7 de outubro, essa pessoa estará elegível. Se a eleição ocorrer no dia 3, 2 ou 1 de outubro, ela estará inelegível. Ora, isso não é correto. Como é que o mesmo problema, a mesma causa, que deu uma inelegibilidade de 8 anos, para uns são mais de 8 anos, para outros menos de 8 anos. Então, nós estamos trazendo uma uniformização e o prazo começa a contar no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Para quê? Para que todos passem pelo menos 2 pleitos sem disputar, que esse, aliás, eu estou aqui recuperando o espírito da lei da ficha limpa, que quem disputou uma eleição geral fique 2 eleições gerais fora do pleito, quem disputou a eleição municipal fique pelo menos 2 eleições municipais fora do pleito. Então, eu acho que essa uniformização é muito importante e traz tranquilidade a todos. Não sendo questão eleitoral, sendo um delito qualquer que a pessoa seja condenada. Começa a contar no dia que a pessoa se tornou inelegível.
Então, se ele foi condenado na primeira instância, ele não está inelegível. Foi condenado na segunda instância, está inelegível. Então, do dia que ele se tornou inelegível, conta-se 8 anos, completou 8 anos e um dia ele readquire a sua elegibilidade, fazendo tudo com segurança para não ter nenhum problema. Agora, como convencer a população de que essa alteração sobre a inelegibilidade não significa impunidade, senador? Porque logo que o assunto voltou a ser discutido com a eleição nas casas dos novos presidentes, houve muita reação negativa. Como é que vocês pretendem convencer a população de que não é um retrocesso? Não é um retrocesso. Quando você uniformiza, quando você bota as regras claras, regras transparentes, pelo contrário, toda a sociedade ganha. Por exemplo, hoje, se uma pessoa for condenada por uma questão eleitoral, como eu acabei de dizer, a eleição ocorreu no dia 4 de outubro, e você faz a pergunta: quando é que essa pessoa estará elegível novamente? Ninguém sabe. Ela poderá estar elegível para o segundo pleito depois da sua inelegibilidade decretada e pode estar inelegível ou pode estar elegível. Agora não. A gente uniformiza, começa a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente, então, enquanto não passar 2 pleitos, a pessoa não estará elegível. Então, eu acho que todos ganham quando a lei é clara e não dá margem a interpretações, né, variadas. Resolveria, por exemplo, o caso de Jair Bolsonaro. Claro que agora a mudança não é retroativa, mas já se saberia. Então, 2026 e 2030, só um exemplo, ficaria inelegível. Senador, gostaria de falar da questão feminina, que é muito importante dessa mudança do Código. 20% pelo menos, essa é a discussão, de mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional, suplentes mulheres também para senadores homens. Como o senhor avalia esse avanço? O senhor acha importante, aumenta a diversidade, principalmente a equidade de gênero no Congresso Nacional? Uribe, eu acho que, se me perguntasse assim, qual a inovação mais importante que você acha que você está introduzindo no Código Eleitoral, eu não teria nenhum receio em afirmar. É essa reserva de cadeiras que nós estamos fazendo para o sexo feminino. Olha como a situação hoje é uma situação indefensável. O Brasil é o 137º país que tem uma menor representação feminina no parlamento. É uma coisa constrangedora para todos nós, inadmissível. Hoje nós temos mais de 700 cidades no Brasil que não tem uma mulher na Câmara Municipal. Nós temos mais de 1.600 cidades no Brasil que só tem uma mulher na Câmara Municipal. Quando a gente coloca uma reserva de cadeiras de pelo menos 20%, nós estamos, em primeiro lugar, garantindo que todas as câmaras municipais do Brasil inteiro tenham pelo menos 2 mulheres. Então, isso é um processo pedagógico. Essas mulheres participando da política, elas terão mais oportunidade de continuarem se reelegendo e estimulando outras mulheres a participarem também. Todas as assembleias legislativas do Brasil teriam pelo menos 20% de mulheres. E o Congresso Nacional, a Câmara Federal, também teria pelo menos 20%, quer dizer, teria mais de 20% de mulheres, porque essa contabilidade é feita estado por estado. Então, a realidade de hoje, dos 27 estados do Brasil, 26 estados e Distrito Federal, nós temos 11 estados no Brasil que têm menos de 20% de deputadas federais. Então, isso seria corrigido. E se o partido fez mais de 20%, continua com mais de 20%. O que, na prática, essa regra, no meu entender, na minha projeção, nós aumentaríamos a participação feminina no Congresso Nacional aproximadamente para uns 25%, entre 25% e 30%. É a previsão que a gente faz. Então, eu acho que é uma medida inovadora, transformadora
e que a gente corrige esse erro histórico que nós temos. Porque o Brasil tem, Tainá e Uribe, uma das menores representações femininas no nosso parlamento do mundo inteiro. Quer dizer, as razões são várias, mas a principal, eu diria, que é o nosso sistema eleitoral, de campanhas individualizadas, campanhas muito caras e, evidentemente, que, como normalmente o dinheiro está mais na mão dos homens do que nas mulheres, infelizmente ainda é assim no Brasil, então as mulheres teriam mais dificuldade. Eu acho que é um fator preponderante para nós termos uma representação feminina tão pequena comparando com os demais países do mundo. Não se justifica o Brasil ser o 100º. Na última vez que eu pesquisei, nós éramos o 137º país com a menor representação feminina. Então, é um passo importante para a gente ir gradativamente corrigindo esse erro brasileiro, essa deficiência. Eu fico até aliviada quando o senhor usa esse termo de correção de um erro histórico, senador, aqui como mulher, tá? Mas eu gostaria de te fazer uma provocação. Por que um Congresso majoritariamente masculino aprovaria uma regra como essa? Bom, eu acho que, Tainá, há um processo de amadurecimento. Então, isso foi tentado na Câmara, numa PEC, que a PEC, como vocês sabem, exige 3/5 dos votos, ou seja, 308 votos na Câmara. Essa PEC teve, se não me falha a memória, 293 votos. Ou seja, bateu na trave, quase que passa. Como eu não estou fazendo agora por PEC, eu estou fazendo por lei complementar, que só precisa da maioria absoluta, ou seja, a metade dos deputados mais um, que seriam 257 deputados e 41 senadores, então é mais fácil de ser aprovado. Então, eu não tenho dúvida de que hoje há uma conscientização maior no seio político, tanto dos deputados quanto dos senadores, que essa situação é insustentável e que nós devemos dar esse passo nesse sentido de uma representação feminina maior nos parlamentos do Brasil. Senador, gostaria que o senhor falasse muito rapidamente sobre também aumentar o escopo da averiguação do código-fonte das urnas eletrônicas. Foi uma polêmica em 2022. Parte da direita disse que não havia uma fiscalização adequada. O que o novo Código Eleitoral traz de mudanças nesse ponto? Bom, o que nós estamos trazendo no Código Eleitoral, Uribe, é uma repetição daquilo que foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o nosso Barroso era o presidente do TSE. Eu acho que é isso aí. Então, foi estabelecidas essas normas e nós estamos mantendo no Código. Então, não inova, mas amplia e dá segurança, porque, como é uma questão que teve uma polêmica muito grande, embora a gente saiba que as urnas eletrônicas do Brasil é o sistema mais seguro que tem no mundo, eu só não entendo porque é que todos os países do mundo ainda não adotaram o nosso sistema de urnas eletrônicas. Quando alguém questiona, eu levanto a seguinte questão. Agora nós tivemos eleições municipais. Concorreram 400 e tantos mil candidatos a prefeitos e vereadores. 300 e tantos mil candidatos perderam a eleição. Qual foi o candidato desses 300 e tantos mil do Brasil, espalhado por todos os municípios brasileiros, que entraram na justiça questionando a segurança das urnas eletrônicas? Nenhum. Porque nós que fazemos política no dia a dia, nós sabemos que as urnas eletrônicas são super seguras, não há questionamento sobre isso. Isso foi criado por uma série de motivos, e a gente sabe que um dos motivos foi para criar um clima de insegurança para justificar esses processos todos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Então, as urnas são seguras e todo mundo que quiser, e qualquer representação que quiser acompanhar os testes das urnas, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, na véspera de todas as eleições, ele faz isso, inclusive submete as urnas a hackers. Fica exposto para todo mundo tentar entrar nas urnas eletrônicas, frautar as urnas eletrônicas, e até hoje, nunca, desde os dias que as urnas eletrônicas foram
implantadas no Brasil, nunca foi comprovada uma fraude, nunca ninguém conseguiu entrar no código-fonte e distorcer os resultados, o que é uma segurança que eu entendo absoluta, até onde o sistema eletrônico pode dar essa segurança absoluta. É claro que sempre há possibilidade de inovação, de renovação, de mais mecanismos para seguranças, mas se você tem as urnas eletrônicas funcionando há tanto tempo e nunca houve um caso único de fraude comprovada, não pode ter um sistema mais seguro do que esse. Lembrando que isso vem substituir os votos que eram manuais, manuscritos, que eram contabilizados pelas pessoas, aí sim é que tinham fraudes e questionamento. Em todos os lugares que tem eleição, é difícil ter uma eleição para não ter questionamento sobre a computação dos votos que eram feitos à época de maneira manual. Senador, rapidamente, antes da gente encerrar a entrevista, fala um pouquinho sobre o trâmite. Depois que aprovada, se aprovada pela CCJ, a proposta ela vai a plenário. Existe o compromisso do presidente Davi Alcolumbre de pautá-la num prazo breve? Não, Tainá, não existe esse compromisso, mas nós acreditamos que isso é automático. Quer dizer, aprovou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, não tem por que isso ficar dormitando, mesmo porque, para este código viger para a próxima eleição, agora em 2026, ele terá que ser aprovado nas duas casas, porque esse código já foi aprovado na Câmara. Vai ser aprovado agora no Senado, mas como nós estamos fazendo modificações, ele tem que retornar para a Câmara. Então, eu acredito que isso é um processo normal, sendo aprovado na CCJ, rapidamente nós vamos para aprovar no Senado, para ir para a Câmara, e acredito que a gente fazendo um trabalho até o final desse primeiro semestre, nós poderemos estar aprovando esse Código Eleitoral, mesmo porque, quando ele voltar para a Câmara já vai aprovar o código que ela própria aprovou. E as modificações que nós fizemos, a Câmara vai ter o poder de concordar ou discordar. No que ela discordar, vai prevalecer a vontade dela, porque a última palavra do código quem vai dar é a Câmara, porque o projeto, a SPLP, iniciou na Câmara. Então, é um processo que é fácil de fazer. Isso já tem sido debatido, discutido com todos. Quando eu apresentei o meu primeiro relatório, eu quis dar uma transparência total, fui à OAB e passamos mais de 4 horas debatendo com todos os presentes que estavam lá, que eram muitos, e tinham mais de 2.000 advogados participando online e fazendo questionamentos sobre o meu parecer. Então, uma coisa que foi discutida exaustivamente, todo mundo participou, e o que nós estamos colocando aqui no código é aquilo que houve consenso, né, pelo menos da grande maioria, para a gente poder chegar a esse entendimento que nós estamos chegando agora. É claro que aqui e acolá vai ter um que discorda, o outro. Por exemplo, essa questão que nós estamos fazendo uma quarentena para juízes, promotores, policiais, militares, de 4 anos para eles poderem se candidatar. Porque nós entendemos, né, a Câmara já entendeu isso também, que são carreiras de Estado incompatíveis com a atividade política. Um juiz não pode ser político, um promotor não pode ser político, um policial não pode ser político, um militar não pode ser político. São atividades incompatíveis. Se a pessoa é promotor, é um juiz, é um militar, quer ser político, não tem problema. Se afaste da sua atividade em definitivo, 4 anos depois você se candidata. E nós estamos usando uma regra que ninguém pode dizer que foi pegado de surpresa. O Código sendo aprovado, este artigo do Código só vai viger 4 anos depois, exatamente para poder dar prazo às pessoas se programarem. Agora, a pessoa exercer uma dessas atividades e política ao mesmo tempo, não tem o menor sentido, isso não pode acontecer. É claro que aqueles que não puderão ser mais candidatos com o código não vão gostar, mas eu tenho certeza que a sociedade brasileira vai aplaudir essa medida que nós estamos fazendo. Sempre tem quem reclama, senador. Aí tem que deixar a turba passar e analisar pelo país, né? O que é mais importante para o país e o que pode levar ao desenvolvimento do país. Nós conversamos com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator desse projeto do novo Código Eleitoral. Muito obrigado, senador, por abrir espaço na agenda e dedicar esse tempo ao Bastidores CNN. Boa sorte amanhã.